Provérbios, capítulo 22, vamos ver o verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Meus irmãos, eu clamava ao Senhor por uma palavra, e o Senhor trouxe ao meu coração a necessidade de nós, Igreja do Senhor, pais e mães cristãos, de ensinarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E o Senhor, aqui através dessa palavra, Ele nos exorta a fazer isso, a ensinar a criança, a ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. Porque quando assim fizermos, se dessa forma eles forem ensinados no caminho, qual o caminho? O caminho do Senhor. A palavra do Senhor diz que ainda quando eles forem velhos, eles não irão se desviar. Porque, meus irmãos, aqueles que conhecem a Deus verdadeiramente, eles não voltam para trás, eles não retrocedem. Então, o Senhor nos deixou essa palavra para que nós, como igreja, venhamos ensinar aos nossos filhos no caminho certo, no caminho do Senhor, para que eles não venham se desviar. E o Senhor também nos ensina como ensinar. Que caminho é esse? Qual é o caminho? Como eu vou ensinar? E o Senhor nos deixa essas instruções em Deuteronômio. Já convido os irmãos a abrir. Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 4 a 8. Aleluia. O Senhor vai dizer assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. O Senhor nos ensina, meus irmãos, como devemos ensinar os nossos filhos. Qual é o caminho que nós devemos ensiná-lo? E Ele vai dizer, ensinando eles a amarem ao Senhor, mostrando para eles o quanto Deus é grande, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é poderoso, ensinando a eles que eles veio de Deus, são herança do Senhor, foram gerados no coração de Deus, que eles são amados por Deus, que tudo que eles veem, tudo que existe foi Deus que criou. E Ele vai dizer, olha, ensina eles a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Ensina os teus filhos que nós, como igreja do Senhor, devemos despertar. Por que eu digo despertar? Porque muitas das vezes nós, como pais, temos sido negligentes nesse sentido. Muitos de nós, até a própria igreja, tem dito, como o mundo diz, menino, você precisa estudar para você ser alguém nessa vida. Menino, sem estudo, ninguém é nada nessa vida, não, tem que estudar. Só que quando nós falamos dessa forma, quando nós ensinamos nossos filhos dessa forma, nós estamos pensando em qual vida? Na vida terrena. Se você não estudar, você não é ninguém nessa vida, não. Se você quiser um emprego bom, você tem que estudar. Só que nós estamos pensando, meus irmãos, na vida terrena. Quando a palavra do Senhor nos diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, naquilo que é eterno. E eu vos pergunto, nós temos pensado qual tem sido a nossa prioridade como pais? Tem sido
ensinar os nossos filhos para a vida eterna ou para a vida terrena? Porque a responsabilidade de ensinar os nossos filhos para uma vida terrena é da escola, é da faculdade, é dos professores. Mas a nossa responsabilidade como pai, como mãe, é ensinar os nossos filhos para uma vida eterna. E nós não podemos negligenciar esse chamado. Olha o que o Senhor nos diz: ensina a criança o caminho que se deve andar. Ensina ele. Porque quando ele conheceu o Deus, o seu Deus, o nosso Deus, eles não vão errar o caminho. Eles podem envelhecer, mas eles não vão desviar. Mas enquanto as nossas preocupações estão apenas com as coisas deste mundo, enquanto os nossos pensamentos estão voltados para as prioridades terrenas, os nossos filhos, meus irmãos, podem não estar sendo preparados para uma vida eterna. Que a nossa preocupação não seja priorizar a educação dos nossos filhos para a vida terrena, mas que a nossa principal prioridade seja ensinar os nossos filhos para a vida eterna, para servirem a Deus, para darem testemunho de Deus. Porque, meus irmãos, hoje somos pais, somos mães, hoje somos a igreja do Senhor, mas daqui a 10, a 20 anos, serão eles serão a igreja do Senhor. É os meus filhos, são os teus filhos que serão a igreja do Senhor. E o Senhor vai nos ensinar, o Senhor nos ensina como instruí-los, como ensiná-los nos seus caminhos. Olha, ele vai dizer aqui no verso 6, ele vai dizer, capítulo 6, verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. Olha, coloca na cabeça deste menino. Inculca a teus filhos. Fala do Senhor, fala das palavras do Senhor, assentado em tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, em todo o tempo. Fala para ele. Fala para o teu filho que Deus é bom. Fala para o teu filho que Deus o ama. Fala para o teu filho que Deus é o provedor de todas as coisas. Fala para o teu filho que o dinheiro não vale de nada, porque se não fosse Deus, nós não seríamos nada. Fala para o teu filho que o pão que está sobre a tua mesa não foi o dinheiro que comprou, não foi Deus que te deu. Fala para o teu filho que a criação, que a natureza foi Deus que fez. Fala para o teu filho que o pão que está sobre a mesa, aquela fruta deliciosa, docinha que está sobre a mesa, não foi o homem que colocou açúcar, não foi Deus que fez. E Deus, ele é poderoso, porque Ele é tudo. Para que ele entenda que ele não pode viver sem Deus. Para que ele entenda que não devemos priorizar nada neste mundo, mas que a nossa prioridade tem que ser servir a Deus, buscar a Deus, porque sem Ele nós não podemos coisa alguma. Sem Ele, sem buscar a Deus, nós seremos os homens mais miseráveis dessa terra. Vê quando daqui partirmos, nós iremos viver em tribulação, em trevas. Mas quando nós amamos ao Senhor, quando nós servimos ao Senhor, nós teremos uma vida eterna. Nós teremos uma vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ame, olha, ame o Senhor teu Deus, filho, de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a força. Sirvamos ao Senhor.